Oi, Shalom. Hoje a Parashá Vaishlach, que antecede o festival de Hanukkah, e a leitura do segundo ciclo trienal, trazendo a narrativa de Diná, que era a joia da coroa de Yaakov, a única filha dentre esses irmãos, não pode passar desapercebido do comentário e do ponto de vista do Minyan, que tem alguns desafios. Trazer menção à diplomacia de Yaakov oculta no primeiro ciclo, porém, ela volta a aparecer na narrativa de Hanukkah, da relação de Yaakov e Esav, né? Elas se tornam protagonistas e ao mesmo tempo antagônicas na história e na narrativa de Hanukkah que viveremos nos próximos dias. E também de Javet, filho de Noah, que também aparece nesse cenário. Então o desafio do Minyan é trazer o ponto de vista sobre o que estamos vivendo e também do que traz aqui a narrativa da Torá. Então, portanto, se você ainda não adquiriu as velas, né, para Hanukkah, ela vai começar no próximo final de semana, de quinta para sexta, do dia 10 para o dia 11 de dezembro, dia 25 de Kislev. Para a comunidade aqui ainda existe algumas, né, para quem não adquiriu. E você que nos acompanha de casa também, ainda há tempo, né, de você adquirir a Hanukkah e as velas, ou azeite, ou a criatividade da qual você vai trazer destaque ao milagre. Milagre, pessoal. Quem que precisa de milagre? Vocês acham que é um milagre o Abílio Diniz ganhar na Mega Sena, não? Ou é chover no molhado? Estamos nos dias dos milagres de Hanukkah. E eu me lembrei de uma reportagem, já que não parece não fazer diferença, né? Pelo menos para esse bilionário ele ganhar. Havia um homem, isso é de uma reportagem do Globo Repórter, que falava sobre os ganhadores dos prêmios de loteria e outros jogos que existem. Então ela entrevistou alguns dos ganhadores, em que a reportagem teve acesso, e um deles, ele estava com 4 meses de aluguel em atraso, já com ordem de despejo, as contas de consumo, algumas delas já havia um corte de fornecimento de luz, água, telefone, o carro apreendido, enfim, Esse cara precisa de um milagre ou não? Essa situação, ela precisaria de um milagre ou não? Aí ele encontrou um rapaz vendendo jogo do bicho. Eu acho que o jogo do bicho é ilegal, né? Acho que ainda é ilegal. Mas ele comprou um jogo do bicho e ele ganhou o prêmio que deu para ele pagar o aluguel por em dia e também todas as contas de consumo. E o que sobrou de troco é equivalente a um bilhete da Mega Sena. Então ele ganhou o suficiente para pôr. E o milagre de Hanukkah é mais ou menos isso, né? Nós tínhamos velas, ou as luzes do azeite, para quantos dias? Para um dia. E esse óleo, esse azeite durou por 8 dias, né? Pelos 8 dias necessários até que se produzisse outro azeite kasher, adequado para o acendimento das luzes do lugar sagrado. Então esse cara
que é resultado de uma reportagem desse canal que eu falei para vocês, eu não vou repetir. Ele ganhou o suficiente para pagar essas contas. Então, ele pagou todas essas contas e sobrou o troco que ele pagou as contas de consumo. Também na lotérica sobrou o valor de um bilhete. Eu não vou falar quanto está hoje, porque eu não sei aqui. Digamos que é 4,50, eu não sei. É o que sobrou do prêmio do jogo do bicho. E ele falou, então faça uma surpresinha aí da Mega Sena. Aí ele jogou na Mega Sena. O que aconteceu? Ele ganhou também na Mega Sena. Então, são situações de quem precisa de um milagre. A pessoa que precisa da cura, o doente que precisa da cura, né? A pessoa que precisa de uma reversão de decisão. Uma mudança de sorte, uma mudança de decisão, ser revertida. Num tribunal, quem tem uma demanda na justiça, tem muitas pessoas de que os negócios, a aposentadoria, a indenização, a herança, desprovida de provas, de documentos, mas é dela, é o direito dela. E ela não consegue juntar mais coisas. O que ela precisa? Parece que todas as decisões vai ser contra aquilo que é de direito dela. Então essas pessoas também precisam de um milagre. E entre outras situações, né, de sabedoria. Então nós estamos vivendo nesses dias e obviamente o milagre ele mostra que alguma coisa vai acontecer contrária à natureza, aquilo que exatamente está perdido, aquilo que não é suficiente, aquilo que não vai dar, eu não vou conseguir, não é possível, não há resposta. O que vai acontecer? A natureza vai ser forçada a cumprir aquilo por você, a fazer isso por você. A pessoa que não pode, a mulher que não pode ter um filho, a natureza decretou que ela não pode ter um filho. O que ela precisa? Ela precisa de um milagre, ela precisa que a natureza responda a uma força maior por ela. Né? São essas situações. E o judaísmo e os judeus existem em função desses milagres. Nós existimos em função desses milagres, do qual Deus força sempre a natureza nos últimos momentos, nos últimos instantes, nas últimas energias, para trazer uma resposta favorável a nós. E nós estamos vivendo nesse dia. Estamos vivendo nesses dias, estamos entrando nesses dias, nos dias de Hanukkah, e que o santo bendito seja ele possa favorecer a toda a comunidade de Israel, a todos os judeus, a todas as comunidades, a todas as sinagogas, principalmente pela segurança de Israel e pela paz de Jerusalém. A Parashá, lá começa, a leitura nos traz a narrativa de Diná. Nós comentamos isso para o público das quintas-feiras, né, Zé? Na última quinta, em que caiu a quinta aliá. É isso? E falávamos sobre o distanciamento de que Diná teve, e Diná saiu, diz a narrativa, e Diná saiu. São dois acontecimentos. E Diná saiu e ela quis conhecer as filhas da terra. Então, esse foi um acidente que ocorreu, um acidente de percurso que custou alguma coisa da história judaica, já que Diná era a única filha dos 12 filhos homens,
ela era praticamente a joia da coroa. E Diná vai desaparecer da narrativa da Torá. Ela vai aparecer em uma genealogia ou outra, mas ela desaparece, ela não se volta mais a ouvir sobre Diná. E um dos importantes feitos da leitura da Torá é conseguir trazer ela em favor do dia em que vivemos, de forma a colocar em nosso favor. Alguns sábios vão discutir de que Diná, ela saiu, esse saiu, ele pode falar muitas coisas, inclusive o de se afastar das tradições, o se afastar dos costumes, né? Ter aquele distanciamento. E o ter curiosidade sobre as filhas da terra. As filhas da terra é exatamente a assimilação, os costumes, aquilo que é atrativo, de que na maioria delas ela contrapõe os nossos costumes, as nossas tradições, a ponto de que Diná ela foi levada praticamente à assimilação. O concerto de que vai fazer Simeão e Levi depois, nós não compreendemos exatamente ainda o que ocorreu, já que Jacó também não aprovou, mas não resolveu a situação de Diná. Não resolveu a situação de Diná. Então Diná e a narrativa que traz sobre ela nos mostra e nos revela uma coisa muito importante. O ciclo da vida no judaísmo, e vamos falar de forma muito mais próxima, olho no olho, como diz um grande amigo, papo reto. Vamos falar de judaísmo emergente, vamos falar de Anuncim Brasil, né? Que exemplo traz a ocorrência de Diná? Que exemplo traz para nós? O judaísmo emergente, ele é um conserto, é um reparo do que nos foi feito pela imposição da Inquisição, da intolerância, da ambição de converter os judeus a cristãos novos. Esses cristãos novos estão retornando para o judaísmo. E o desafio a esses cristãos novos é de reparar, é de consertar, é de emendar. E de que forma isso pode ser feito? Não é só indo rezar todos os sábados na sinagoga. Não é só levar o teu maaser para a manutenção da sinagoga e da casa de estudos e para a causa dos pobres. É dar manutenção ao ciclo da vida. O ciclo da vida vale dizer de que o judaísmo, simultaneamente, ele não está acontecendo só com você que tem 40, 50, 60, 30 anos. Ele também está acontecendo no Kids, com os adolescentes, com os jovens, com quem está nascendo e com quem está morrendo. Então, o desafio do Anuncim, o desafio dos cristãos novos é de trazer a cada uma dessas etapas do ciclo da vida uma satisfação. Por que nós vamos para o shopping? Porque, além de você ter dinheiro para gastar, alguma coisa está entediando, e você fala assim, poxa, eu já li, já estudei, já fiz o meu dever, agora vamos passear, né? Quem ganha com a tua família passeando no shopping? Não é só os lojistas, não é? Não é só o franelinha que guarda do carro ali no estacionamento do shopping, né? E quando vocês voltam do shopping, voltam tristes,
As crianças voltam tristes, desenchavidas. Obviamente que não. Então, nós precisamos preencher algumas lacunas, né, desse ciclo da vida que acontece. Numa sociedade pós-moderna e de que anda com Torá. Nós somos uma sociedade pós-moderna que anda com Torá. Os teus filhos estudam nos colégios mistos e lá o Papai Noel está reinando agora, não está? E na sinagoga Hanukkah, uma força assim, ó. As polaridades se chocando. Mas não tem nenhuma mídia vendendo o seu produto com as luzes de Hanukkah, tem? Aparece lá um rabino acendendo a Hanukkah contra o Papai Noel que desce da chaminé. Todas as mídias, ela vai forçar. O PlayStation está na sacola do Papai Noel. Não está? Né, Samuel? O Aleph, a maioria dos objetos de desejo dessas crianças estão em qual sacola? Na mídia. Lá no Netflix, nos canais abertos, nos canais fechados, no YouTube. Aqueles intervalinhos lá que estavam no Sim Brasil falando, daqui a pouco, pam! Entra lá o intervalinho. Os objetos de desejo dessas crianças, dos adolescentes, dos jovens, estão aonde? Estão nas sacolinhas do Papai Noel. Entendeu? Então, o que aumenta o nosso desafio de acompanhar, porque isso para você não faz sentido. Nós estamos aqui, para você pode falar, você pode ter tido satisfação, e na verdade esse é o objetivo, tanto nosso como teu, porque já que é uma conexão que estabelecemos com o Criador, de nas rezas você falar, poxa, me senti melhor, vou voltar melhor em casa, porque eu rezei, eu me expressei, eu falei com Deus, Deus falou comigo através da Paraxá, enfim. Mas os teus filhos, que veio para a sinagoga, ele teve a mesma sensação? Ele compartilhou da mesma satisfação? Então, sábado após sábado, reza após reza, você tem uma sensação e ele tem outra. E qual que é o nosso desafio? Ter sensibilidade ao que está acontecendo no judaísmo dos 7 anos, no judaísmo dos 12 anos, no judaísmo de quem tem 15 anos, no judaísmo de quem está com 20 anos. Não é o que diz Pirkei Avot? Aos 5 anos ele é iniciado aos estudos da Torá. Aos 10 o da Mishnah. Aos 13 ele começa o estudo do Talmud. Aos 20 anos ele já pode casar. Aos 30 anos a idade da força. Aos 40 anos ele já pode dar conselho. Até chegar aos 70 e 80 anos, que é quando ele já tem uma sepultura esperando ele ali. O Kadish Yatom. Não é? É o ciclo da vida acontecendo em todas essas etapas, em todos esses momentos do judaísmo. Então, perder Diná de vista é você se preocupar com o que está acontecendo com o teu filho e com a tua filha dentro do judaísmo, entender e levar a ele de que forma o judaísmo pode ser satisfatório para eles, pode preencher esses espaços vazios. Então, por exemplo, aqui as crianças estão ali. Hoje, enquanto vocês se preparam para comentar, a Dara está cuidando do Anusim Kids. É a mesma paraxá? Não. Houve um preparo nessa semana para que as crianças aprendam essa mesma paraxá da linguagem compatível à sua faixa etária. Então eles vão chegar aqui com um desenho, com uma leitura, com um filminho que eles assistiram, e eles terão a mesma compreensão compatível às suas idades. E o que faremos então com as crianças acima de 13 anos, os maioridades, que começa a ter
um fiapo de bigode, que começa a engrossar a voz. Você ainda não, Samuel. O que vamos oferecer para quem tem 13 anos, né, Ranó? Para ele chegar na quinta-feira e falar, opa, está chegando o Shabat, nós vamos para a sinagoga. O que tem de atrativo para eles? Entendeu? O que vai ter de atrativo para quem tem 20 anos? Então, todos esses espaços, todas essas lacunas precisam ser preenchidas, elas precisam ser ocupadas. Nós não podemos ter perdas. Alguém falava assim, o Brasil é idólatra, o Brasil é idólatra. Nós não podemos admitir que Israel seja idólatra. O Brasil tudo bem, não está fora do negócio, está dentro. Só que a idolatria ela é atrativa. Porque se o Papai Noel consegue chamar a atenção do teu filho, que é judeu, da tua filha, que é judia, ele não é atrativo? Você não toma uma Coca-Cola em dezembro diferente do que em relação aos outros meses? Não toma? Parece que a embalagem dela, né? Sim. Aham. Então a idolatria, ela sabe atrair. Porque você vai numa igreja, não vai. Eu estou só falando se fosse. Você vai ver as imagens assim. É linda as imagens da idolatria. A auréola, né? A piedade. Ele nos remete a uma santidade, uma conexão assim, ó. Padre Inciso e outras divindades cristãs. Não é bonita? Porque ela inspira nas pessoas esse instinto religioso. Então é atrativo. O pai falou para o filho que foi mal na escola, ele falou, eu vou te pôr num convento católico para você estudar. Se você não melhorar a tua média. Aí ele pôs o filho, depois que ele não conseguiu alcançar a média, aí o frei foi levar para apresentar aos alunos a escola. Então levou a sala, o pátio do intervalo, a biblioteca, o laboratório de informática, e de repente levaram todos os alunos para a capela. Aí aquele aluninho judeu falou, epa, até agora eu não tinha visto nada de anormal, né? Porque o pai dele falava, vou te pôr lá, como se fosse uma ameaça, né? Então até ali parecia tudo estar normal. Então quando o frei levou lá para a capela e os alunos entraram, e o judeu ficou ali meio desenchavido, né? Então ele viu na capela todas as imagens, né? Anjos e santas, mas bem no centro da capela tinha alguém sangrando, pendurado numa cruz. Aí aquele jovem judeu falou, mas esse é o único que está penando nesse sangue, porque os outros tinham asas, eram anjos, né? Eles estavam assim, tudo era divindade, mas tinha um que estava se ferrando no meio do meio da capela, e ele estava numa cruz só de cueca e sangrando. Aí o judeu falou, quem que é aquele santo ali, né? Ele teve a curiosidade, alguém falou, aquele é judeu. Aquele é judeu. Então, como que nós vamos falar contra a idolatria? Ela sabe ser atrativa a todas essas lacunas que temos dentro do judaísmo. Seja na imagem, na música, no cântico, no louvor, tudo que eles produzem, eles conseguem alcançar as suas metas. Antes de criticarmos o que eles fazem, nós precisamos, se nós não conseguimos inspirar com aquilo que nós acreditamos, de ponto que lá os idólatras falam assim, poxa, né, olha como são os judeus, as sinagogas deles, as crenças deles, olha que interessante. A ponto das pessoas, se nós não conseguirmos fazer isso, nós não podemos permitir de que os nossos sejam atraídos por lá. É um campo, uma polarização,
de que para o lado de cá nós precisamos fazer de tudo para que as lacunas sejam preenchidas, para não perdermos elemento para o outro lado, para lá. Então, seja no PlayStation, seja no brinquedo, seja na boneca, seja no livro, seja no shopping, tudo precisa estar atrelado e vinculado às nossas tradições e os nossos costumes. O filme, o Netflix, tudo. E eles precisam ter um senso de satisfação. Eles precisam falar assim, ou de 15 anos, falar, hoje nós vamos, esse sábado, quinta-feira, já está chegando o Shabat. O que tem para ele de atrativo na sinagoga? Entendeu? Está resolvida a nossa parte aqui. Cadê os demais bar mitzvah daqui? Eles precisam ter essa satisfação, entendeu? Eles precisam ter alguma coisa em troca. E é a preocupação, né? Porque senão nós falamos assim, Diná saiu. Diná saiu e foi ver os filhos da terra. Entendeu? Aí, bye bye. Aí você está vendo um filho ou uma filha em um casamento misto. Aí perdeu. Aonde está o conserto dos cristãos novos? Aonde está o conserto dos meninos sim? Aonde está o conserto e o tikkun no judaísmo emergente? Se perdeu, se não deu continuidade. Você saiu do cristianismo, entrou para o judaísmo, mas aqui o teu filho já saiu de novo, você quebrou elo, foi rompido. Não teve conserto. Então o nosso conserto, mais do que vir rezar e cumprir com os nossos papéis, dentro das tradições e dos costumes das leis judaicas, Hanô, é de enfiar os nossos filhos. Então, quando o Salmo diz assim, bem-aventurado, como que é a bem-aventurança? Ver os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. Em qual circunstância você é abençoado nisso? Você pensou você circuncidar o teu neto? Caramba, isso é um baita de um concerto. Se você tiver o privilégio de participar da circuncisão do teu neto, do casamento da tua neta, sob o palio nupcial, o que é isso aí? É você falar, Senhor, agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram, né, a minha missão cumprida. Então, é nesse prazer que precisamos conviver, e Diná, ela serve para nos mostrar dentro desse dever e desse papel que temos enquanto comunidade, enquanto pais, enquanto mães, enquanto jovens, enquanto crianças. O Anusim Kids, ele tem que continuar durante a semana em casa, né? E o Anusim adolescente, cadê? Cadê? Vai ser a balada que vai ser promovida? Vai ser as filhas da terra que vai promover isso? Entendeu? Então, esse concerto precisa ser feito, pessoal. Precisa ser realizado. Vamos abrir aqui para o Minyan participar. Então, vocês podem comentar, além disso, sobre Hanukkah, sobre a Haftarah. A Haftarah nos coloca lá de volta no primeiro ciclo da leitura, que é quando Yaakov se prostra 7 vezes diante de Esav. E Hanukkah parece que vai novamente falar nisso. Então fiquem à vontade. O Minyan. Zait. Shabbat Shalom. É uma coisa muito interessante isso que você acabou de levantar, porque a mentira ela é muito bonita, a mentira ela é linda, você cria fantasia, você cria coisas lindas, né? As pessoas olham aquilo, oh, que beleza, não é possível que isso não exista, ela é tão bonita, essa coisa que você está falando é tão bonita que ela tem que existir. Mas não existe. Normalmente,
normalmente não, a mentira é uma mentira, é uma coisa que não existe. Quando a pessoa vê um Papai Noel, puxa vida, aquele cara não existe, tá? Mas ele é tão bonito. Cara, ele tem que existir, não é possível que ele não exista. É uma coisa tão bonita, um bom velhinho que sai do Polo Norte, que dá o presente para as criancinhas. Olha que coisa mais bonita isso. Tem que existir, não é possível que não exista. Então, essa é a posição que tem os ídolos. Os ídolos são isso, exatamente isso, sem tirar nem pôr. Quando Jacó, depois dos seus filhos terem morto os habitantes da terra, ele ouviu a mensagem de Deus dizendo: olha, sai daqui e vai para a casa dos teus pais, vai para a terra da tua parentela. A primeira coisa que ele fez, antes de qualquer ação, foi pegar aqueles ídolos, exigir que todos os ídolos fossem entregues a ele, e ele colocou esses ídolos, enterrou embaixo de uma árvore não frutífera, que na realidade ele simplesmente devolveu os ídolos aonde eles possuíam. A árvore não frutífera possui os ídolos, porque os ídolos são não frutíferos. Ele engana, os ídolos enganam. Os ídolos, eles têm que ser colocados exatamente naquela posição, na posição de não frutíferos, porque eles não dão frutos. Eles dão uma sensação de poder, uma sensação de beleza, uma sensação de bondade, mas eles não entregam isso, eles prometem isso, mas não entregam isso. É o que se vê muito por aí, exatamente esse fato de coisas prometidas não serem entregues. E é exatamente isso. O Papai Noel não é bondoso coisa nenhuma. Quem dá o presente é o pai, é a mãe, que criam aquela imagem do Papai Noel, de um velho bondoso e tal. E o shopping ilumina tudo e coloca aquelas bandeirolas vermelhas, aquelas bolas de Natal vermelhas, verdes, azuis, bonito, muito lindo. Eles têm que pagar 13º, Zé. Eles fazem de tudo. Não, mas a gente entende isso também como sendo uma ação econômica. As empresas precisam viver, o comerciante precisa vender para poder pagar o salário dos funcionários. Isso tudo é a parte objetiva. Eu estou aqui vendo apenas a parte subjetiva da idolatria, essa parte objetiva por exemplo, o pai de Abraão, ele fazia ídolos e vendia, a parte comercial, mas a parte subjetiva é o valor daqueles ídolos, que o valor daqueles ídolos, se você for para a parte subjetiva, é zero, como o pai dele colocou aquele ídolo mais forte e quebrou os outros, né? Aquilo existe? Não, aquilo não existe, é uma fantasia. Como o Papai Noel, como todas essas coisas de idolatria, tem que ser enterrada onde? Aonde é o lugar correto delas, embaixo de uma árvore não frutífera, que não dá fruto, na realidade. Shalom. Carreiro. Shabbat Shalom. A mentira é tão grande que tem um velhinho gordo que ele sai num trenó, puxado por rena que não tem asa e vem voando. Aí aquele velho gordinho cabe no buraco, na chaminé, entra na sua casa e deixa um presente que você comprou, né? A minha não tem. Fica difícil dele resolver o problema. E ele é usado o ano todo, porque em Pêssar existe a Páscoa, que tem um coelho que bota ovo, e o ovo de chocolate. Quer dizer, isso tudo é para atrair realmente as nossas crianças e desvirtuar aquilo que a gente tenta ensinar. E esse é o perigo que nós corremos, de ter a mente dos filhos da gente desvirtuado para que ele vá para a idolatria. Shabbat Shalom. Exatamente. Pessoal, nós estamos então, falando do problema, você está falando da solução. Exatamente. Nós voltamos lá onde o pessoal já está debatendo, né? A questão que eu estou trazendo funciona lá?
Funciona tanto que mexe até aqui. Então, o que tem que ser feito para que os objetos de desejo do ciclo da vida do judaísmo precisam estar dentro das nossas tradições? Não na sacola do Papai Noel, mas nas luzes de Hanukkah, nos milagres de Hanukkah. Entendeu? É aí que temos que debruçar. Trazer para cá, tornar atrativo, né? Dar satisfação a todas as faixas etárias dentro do judaísmo. Malahai? Depois, Hanô, Avinadav. Shabbat Shalom. Então, essa questão que vocês estão falando aí da idolatria em si, né? A gente teve esse episódio que aconteceu aí com Jacó e seus filhos, após o acontecimento com Diná, veio à tona o resultado do que Rahel fez, né? O que Rahel fez quando saiu da casa de seu pai? Nós vimos na paraxá anterior, né? Que a gente, no Shabat anterior a gente comentou sobre isso, né? Foi. O que ela fez quando saiu da casa de seu pai? Escondeu o ídolo. Levou os ídolos bonitos de seu pai, né? Seu pai era sacerdote, né? Sumo sacerdote, né? Ali de Midian, não é isso? Lavã? Não. Não, Lavã não. Mas era idólatra. Isso, era idólatra. Né? E os seus ídolos eram, como vocês estavam comentando, era algo bonito, algo que trazia uma certa segurança, né, aos olhos, né? Mas isso logrou a confiança, né, que Jacó tinha na mulher que ele mais amava. Né? É o mesmo método, né? Então a idolatria tem um milagre para quem precisa ter filho, um milagre para quem precisa colher na produção, um milagre para quem precisa do emprego, né? Então, exato. E ela com certeza confiava nisso ainda, né? As raízes que ela tinha, raiz familiar, né? E levou aqueles ídolos, conseguiu enganar o pai e esconder e levar junto com sua família, e o resultado foi que nesse momento em que Jacó teve que fazer uma aliança com o Eterno para alcançar o livramento, realmente um livramento que ele precisava ali, porque quando aconteceu ali de os seus dois filhos matarem todos os homens de Shechem, Jacó se sentiu muito pequeno diante da situação, né? Que não tinha o que ele fazer, ele sozinho contra todos. Precisava de um milagre. Precisava de um milagre. E o que precisou ele fazer para alcançar esse milagre? Se desfazer da idolatria. Aí ele chamou toda a família, todos os seus filhos, e disse: olha, traga todos os deuses estranhos que vocês têm aí, e vamos levar lá debaixo da árvore frutífera que falou o Zaite ali, né? Se desfazer completamente deles, para aí poder fazer aliança, ter esse encontro com o Eterno e alcançar o milagre que eles precisavam. E o milagre ocorreu, né? A gente viu que quando eles se livrar dos seus ídolos, o Eterno falou para Jacó: então agora você sobe no monte, edifica um altar, faz uma oferenda, e o milagre vai acontecer. E ele fez isso, e quando isso ele fez, consta que os moradores das cidades vizinhas, no qual ele estava temendo, achava que iam matar todos eles, temeram, né? Causou um temor, um espanto neles, e deixaram Jacó partir livre, né? Sem ter que guerrear com ninguém, porque se ele fosse guerrear, certamente perderia. Então, isso que vocês estão comentando é muito interessante para nós, né? Muito interessante para nós hoje, porque nós também saímos dessa situação.
quase que na maioria de nós, os Bnei Anusim, 100% podemos dizer, saíram da idolatria. Alguns estão saindo, outros saíram, alguns estão tentando sair, né? E outros no meio do caminho. Porque não é fácil, a gente vê que não é fácil sair completamente da idolatria, né? Há muitos meios de que a pessoa se envolve e não percebe, quando vê está envolvido com a idolatria, principalmente nesse momento que estamos vivendo, final de ano aí, né? Existe muita coisa que nos envolve, né? As idolatrias eminentes, né? Que estamos vivendo aí, de Natal, Ano Novo e tudo mais, né? Então temos que ter uma certa sabedoria para poder se livrar disso. Quanto aos demais assuntos da Paraxá, que fala aí da Haftará e tudo mais, nos remete aí a tempos vindouros ainda, né? Que o Eterno vai dar o livramento, né? E vai dar a punição aos merecidos e o livramento aos merecidos também, né? E que a misericórdia de Hashem esteja conosco, esteja com o nosso povo, né? Porque ali fala que vai haver o momento da lei do retorno, né? E vai haver o momento da cobrança, né? A lei do retorno existe, né? E na hora certa ela retorna, né? Exato. Na hora certa ela retorna. Os sábios de Edom, que se elevaram no cume dos montes, né? Como se fala ali, e se dizem que são os caras, né? São os caras e dominam o mundo, né? O Eterno fala: vou fazer você descer de lá de cima e vou exterminar os sábios de Edom. Então isso por um lado é muito bom, porque a gente tem a confiança e a convicção de que vai vir um livramento para Israel no futuro, né? Que hoje Israel, que é oprimido, que é mal visto, que é criticado de várias formas, né? Um dia vai ser elevado acima de todos os povos, né? E por outro lado é lamentável, é triste, porque também Edom, Esav são todos da mesma família, né? Deveriam fazer parte do mesmo povo, né? Deveriam servir ao mesmo Deus, né? Mas infelizmente isso ocorreu lá no passado, quando eles mesclaram a sua fé, né? Com o paganismo, com a idolatria, e o fim não vai ser muito bom, né? Ranor. Bom, vou começar pedindo a permissão de todos que estão aqui e a permissão do meu pai que está lá na Venezuela, aproveitando, né, porque esta paraxá traz muita coisa acerca da relação entre os pais e os filhos e a relação interfamiliar, seria a palavra correta, né? Então, eu vou aproveitar, fazer esse ticum e vou pedir permissão para o meu pai que está lá na Venezuela para poder falar, porque você viu ali o exemplo de Shimon e Levi, que se levantaram antes de ter a permissão do Jacob, seu pai, e foram e fizeram aquilo que escutamos nesta paraxá desta semana, né? Mas também vou pedir a permissão agora, como fala o nosso irmão Shimon Sakai, do Rabi David, mas o Rabi David sacana, porque eu também vou virar sacana agora. Porque qual é o alcance que tem a idolatria na atualidade e no recorrer da história? Que tão próximos estão os ídolos de nós que estamos agora aqui na sinagoga? Que tão próximos estão? E se eu te falar que estão tão próximos que estão na bolsa da tua calça, se você colocar a mão na bolsa da sua calça e tirar este daqui, você que acha que é? Porque hay un pensamento de un rabino que fala assim: ¿qué es Avodat Zará? ¿Cuál es a idolatría? A idolatría es toda coisa e todo o tempo que você deixa de cumprir com Avodat Hashem. No momento que você deixa de cumprir com os mandamentos, de se aproximar ao Eterno, em esse momento você automaticamente cai em Avodat Zará. Então, quando você utiliza o telefone e todas essas ferramentas que nós utilizamos na atualidade, que às vezes, normalmente nós utilizamos em prol da Torá também. Vocês que nos estão assistindo de casa, vocês estão utilizando essa ferramenta para o bem, para aproximar-se ao Eterno, não? Mas sempre temos que ter cuidado,
porque nós também podemos fazer eles virar ídolos, não? Então esse é o problema. Então Nimrod, que estamos hablando de Bereshit, estamos ainda em Bereshit, Nimrod teve todo esse plano, está desde lá, de aqueles tempos até agora. ¿Por qué es que a Torre de Babel se llama así? ¿Cuál es el significado de Babel en hebraico? Babel vem do verbo bilbul, que es confusão, criar confusão. Então, eu me estava perguntando, me estava escutando falar a todos os irmãos que falaram, e me estava lembrando, o que tem que ver o Japão com o Natal? Eles lá no Japão, que não tem, lá não chega ao Jesus, eles celebram lá o Natal. Então, qual é o alcance desse sistema tão perverso de Nimrod, da idolatria, não? Então, vou trazer outro recurso mais, que é da física. A física fala que onde você tem um corpo e você enche um corpo de alguma coisa, você não consegue colocar outra coisa nesse corpo, porque o espaço é limitado. Então, quando você estava falando dos jovens, das crianças, nós deixamos que a televisão, os programas, a mídia, ela vai enchendo a consciência, Só que nós nos damos conta disso porque não é algo físico, não é algo que nós consigamos enxergar com nossos olhos. Mas depois, quando nós queremos encher com algo da Torá, não tem espaço ali, porque, como já falei, é algo que está na física, uma coisa que é real. Na ciência, você conhece, isso é uma verdade, não? Então, você, quando já está cheio, está lotado de uma coisa, você não consegue encher de outra coisa, porque isso se desparrama, vira, não sei como falar no português. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, não? Porque, aproveitando de Hanukkah, a importância da assimilação. Porque que foi o que falou, que fala a Torá acerca de Dina? Que ela queria se aproximar às filhas dos demais povos, não? Ele queria fazer como estavam fazendo os restos das mulheres. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque nós, os homens e as mulheres, estamos nesta sinagoga e vocês que estão em casa e estão seguindo esta transmissão, nós não somos filhos das nações, nós somos filhos dos Bnei Israel que se perderam e por isso viramos anusim, mas ainda nós temos na nossa sangue e nosso espírito essa centelha divina, não? Então nós não somos iguais a esse resto das nações e nós não podemos comportar-nos desse jeito, não? Então por isso é que está o mandamento do tzitzit, porque os olhos são as janelas da alma e os ouvidos também. Os ouvidos são as portas da Neshama. Então o que você vê e o que você escuta, isso tem repercussão, isso ainda tem um produto, isso cria um produto na tua alma, na tua consciência. Então temos que ter muito cuidado com essas coisas e ter um cadeado para a nossa janela e uma fechadura para a nossa porta, para ver que é o que nós deixamos entrar em nossa alma, em nosso espírito, em nosso conhecimento. Muito bem. Avraham, Shimon, Malahai. Microfone para o Avraham aqui. Temos também a participação aqui dos internautas que estão interagindo pelo chat da TV no Sim. O Antônio Barreto fala assim: Shalom, os presentes que Jacob mandou para Esaú foi referente ao dízimo que disse ao Eterno que daria quando voltasse? Respondemos depois do Avraham. Shabbat Shalom a todos. Eu medito nos dois filhos de Jacob, que tomou vingança ali contra os filhos de Hamor, Shechem todos os homens de Shechem, aproveitando, né, aquela oportunidade que eles estavam no terceiro dia todos doloridos e fez ali aquela grande matança, tomando vingança e levando os despojos, saqueando. Então, também associando, já o Zaquim Avinadav falou, né, no futuro, que o profeta disse, que Yaakov e Yosef serão uma tocha acesa, e que estes
e Esaú será um restolho. O restolho, nós sabemos que é o resto de um pé de milho que produz as espigas boas, depois do resto sai uma espiga bem mirradinha, bem quase nada de milho, só palha e sabugo. Então aquele é o restolho, é o resto. Então Esaú será comparado a um restolho, que então a tocha de fogo vai incendiar eles e vão acabar com eles, vão destruir. Então isso não vai se dar pelo próprio povo de Israel, acredito eu, mas sim o próprio Eterno, como diz Zacarias. Zacarias disse que o Eterno levantará e vai destruir todos os que vierem contra Israel naquele dia. Então, essa vingança não vai ser dos filhos de Jacó, mas sim o próprio Eterno que vai tomar vingança das nações. Porque as nações, até hoje, todos são contra Israel, é contra Jacó, é contra Iosfi, é contra Judá, é contra todos os filhos de Jacó. Até hoje, a maior parte das nações estão contra, apesar de Israel ser uma bênção para as nações, mas eles odeiam, eles não entendem desta forma. Então, vai chegar o momento em que o próprio Eterno vai tomar essa vingança e vai destruir todos. Não vai deixar ficar nenhuma semente deles, vão ser destruídos totalmente mesmo, e vai ficar somente a casa de Jacó para reinar eternamente. Amém. Aproveitando a oportunidade de falar um pouco sobre Hanukkah, uma festa muito importante para o nosso povo, porque foi aí que levantou-se, se não me falha a memória, Judas Macabi, né, para fazer uma limpeza dentro do templo, o qual estava sendo profanado ali por idolatria, por animais não kosher, né? E hoje nossos dias não são diferentes, né? Nós temos essa visão de nos purificar a nós mesmos, porque necessitamos de purificar através da Torá, e isso nos traz muita alegria, muita luz, para podermos fazer aquilo que é real e aquilo que é puro. Como diz alguns dos nossos irmãos, sobre o acontecimento ali de Simeão e Levi, o qual foi ali, aproveitando a oportunidade que estavam todos com a Brit Milá, né? Vamos dizer assim que, não sei se foi uma jogada de marketing, deles propor que todos os filhos de Shechem fizessem ali a Brit Milá, para depois eles e ali puni-los com a morte, né? Ou, por outro lado, uma conexão entre famílias para resgatar ali a Diná, né? Que tinha se afastado do nosso povo. Então hoje, como o Shmuel já falou sobre os jovens, até mesmo o adulto, ou até mesmo o idoso, às vezes passa por essa dificuldade, deixando aquilo que o Criador nos deu, que é a sua Torá. Então, para nós hoje, é um grande motivo de cumprir com a Torá, através de Hanukkah, fazendo com que essa libertação total de nossas vidas ao encontro do Criador. Nós temos, sim, as nossas limitações, as nossas dificuldades, como menino, sim, né? O qual nós passamos por esse caminho da idolatria, tivemos essa contaminação, né? Mas pelo milagre do Eterno, através de algum Yehudá Macabi, alcançou as nossas vidas e hoje estamos aqui, né? Buscando cumprir aquilo que o Criador deixou para nossas vidas, que é a sua santa, magnífica Torá. Então nós ficamos agradecidos por estarmos aqui nesse Shabat, comentando algo que traz a nós uma luz, que traz a nós experiência, que traz a nós uma gratidão de podermos fazer aquilo que é puro, aquilo que é real. Então fico grato de podermos cumprir e entender um pouco melhor aquilo que o Criador tem para as nossas vidas, que é fazer a sua vontade. Então, obrigado, Yehudá Macabi, que trouxe a libertação para os meninos, sim, que estava escravo na idolatria,
fazendo algo que era contrário à vontade do Criador. Então, eu só tenho a agradecer ao Eterno que manifestou o erro da Macabi, que não sei quem é, mas que trouxe até nós essa luz. Muito bem. Shimon? Algo que me chamou a atenção na Paraxá, que traz o assunto idolatria, foi a ação dos dois irmãos, Simeão e Levi, mediante a isso. Ficaram com raiva, ficaram ali, quando viram que haveria uma fusão entre o seu povo e os idólatras, não entenderam, estavam com raiva porque sua irmã havia sido tomada e forçada, violada, e acabaram agindo com violência, mataram todo mundo, né? Mas nós vemos que no final não era isso que tinha que ter acontecido. Jacó não gostou nada, né? Aquilo não foi bom, agir com violência mediante aquela idolatria. E nos dias de hoje nós temos que ter muito cuidado. Até eu vi um comentário aqui no chat, a Dameildes Faria Nunes: conheço muitas crianças. Vamos aqui o primeiro comentário dela: não tem coisa mais triste homens querer dar opinião sobre a educação dos filhos nesta questão do Natal, nesta questão da idolatria. Isso me chamou a atenção no seguinte: quando você não está cuidando, não está envolvido diretamente naquilo, é fácil você falar não, você dizer faça assim, faça assado. Mas quando você está com aquilo em suas mãos, é diferente. Certa vez eu fui explicando para o meu filho como nós, judeus, lidamos com o Natal. Então você explica diretamente: o Papai Noel não existe, né, é alguém que se veste de Papai Noel e assim por diante e tal, levando ele para a escola. Quando ele chegou, estava lá o Papai Noel. Então ele falou na frente de todos os pais que eles estavam: olha, o Papai Noel existe sim, ele está aqui, olha ele aqui, né? Então não é o momento de agirmos com violência e fazer um escândalo ali no lugar e brigar com todo mundo porque o Papai Noel não existe. Essa é uma cultura, é uma tradição das nações, né? E nós, Bnei Anussim, estamos vivendo aonde? No meio das nações. O que nós temos que ter é a sabedoria para lidarmos com a nossa família, porque isso aqui se trata de família, não de indivíduo. Então, nós temos que ter uma orientação, a comunidade deve dar esse suporte às famílias, a comunidade deve dar uma opção às famílias, aos jovens. Nós vemos a comunidade judaica sendo reduzida aos poucos, justamente porque os seus jovens estão se casando com pessoas de outras religiões, de outras culturas, né? Não há essa promoção, tanto na comunidade tradicional, quanto na comunidade dos judeus emergentes. Os homens e as mulheres estão procurando casamento fora. E a partir do momento que você é obrigado a procurar um casamento, a constituir uma família com um gentil, você está sujeito a se envolver com a idolatria, direta ou indiretamente. Agora, com os que aqui estão com as crianças, eu penso que nós devemos agir com muita sabedoria e com tranquilidade, assim como agiu Jacob, né? Embora aquilo ali fosse um ato terrível para a família, né? Foi algo impensado, Jacob conseguiu agir com sabedoria. Vamos ter que resolver, o problema já aconteceu, agora nós temos que resolver o problema de uma forma mais amistosa possível, porque Jacob representava ali a sua família, né, a todos que o acompanhavam,
ele não podia declarar guerra, porque está ali, ele ia perder a guerra, toda a sua família sofreria. Então ele teve que agir com sabedoria, não, mas politicamente falando, né, com diplomacia. E essa é a palavra nos dias de hoje, né? Não adianta nós criarmos um terror em relação no caso ao Natal, à Páscoa, aos costumes cristãos, costumes pagãos. Nós não podemos criar um terror em nossos filhos, mas nós temos que criar consciência, o que é judaico e o que não é judaico. Nós temos que tratar disso com carinho, não como Levi e Simeão, com espada, mas com o amor de Jacó. Porque não adianta nós batermos o pé no chão, pularmos, dizermos que não existe, brigarmos, e aí, quando chega na escola, está lá o dito cujo. Da Coca-Cola? Está lá. Está lá com doces, com presentes. Então, como que você vai falar que não existe? Essa não é a abordagem correta. A abordagem correta é a conscientização. Isso existe. O Papai Noel existe, ele está lá, é uma cultura, mas não é judaico. Não pertence à nossa cultura. Não é nosso. Isso é dos demais povos, porque o nosso povo é um povo separado. O nosso povo é um povo escolhido. Então, o nosso Natal, a nossa tradição judaica de fim de ano é Hanukkah, onde acende as luzes, onde nós comemos doces, onde nós lemos o livro dos Macabeus. Essa é a nossa cultura de final de ano. A cultura de final de ano dos gentios, dos cristãos, é o Natal. Devemos respeitar a todas as religiões, porque, como Jacó fazia, como Abraão fazia, viviam, negociavam com os demais povos, né? Buscavam ter a paz com os demais povos. Então nós temos que cuidar muito bem dessa relação. O quê? Olha, Demildes, ela está reclamando de nós termos dito o seu nome. Quem coloca o nome no chat, esse chat é público e ele serve para interação justamente conosco aqui dentro da sinagoga. Você fez uma pergunta, você fez uma colocação e nós te demos uma resposta, inclusive a teu favor e não ao contrário do que você estava falando. Então, quem escreve aqui no chat, ele nos dá o direito de comentarmos o seu nome aqui na programação. Não quer ser citado, não comente no chat, não faça pergunta, não interaja conosco. Mas chat é uma interação. Não tem como pôr o nome. A plataforma, ela exige que a pessoa faça o login justamente para ela comentar, ou seja, para nós sabermos com quem nós estamos falando. Mas o meu comentário, inclusive, foi a teu favor e não contra você. Devemos agir com cautela. Nós devemos agir com cautela porque nós somos uma minoria. Então, quando você causa o terror na vida dos seus filhos, você não está ajudando, eles não estão compreendendo, eles vão apenas agir por medo. E não devemos agir por medo, mas por consciência, por sabedoria, por entendermos os reais significados de tudo. Bom, ou seja, de tornar as nossas tradições atrativas, né, os nossos costumes, a todas essas faixas etárias que são mais vulneráveis, né, a toda essa mídia, a todo esse marketing que existe da outra cultura. Então, seguindo com respeito ao que existe, já que nós estamos, como diz o Ranu, nós não estamos no Japão e nós não estamos em Israel, nós estamos no país em que há a cultura desse país e bandeira e política é essa. Então, somos aqui estrangeiros e respeitamos esse ambiente, mas sem perder as nossas referências, né? Os Arami, que são parentes de Avraham, o Ivri,
Então, Ivry tinha a seguinte filosofia: nós vamos formar uma nação forte, política e religiosa, para que seja referência dos demais israelitas. Já Nahor falava assim: não, nós vamos fazer várias comunidades entre as culturas e serão aculturadas, elas estarão ali influenciando. Então, Abraham falava: não, é interessante, mas não é possível se você não tiver uma referência nacional forte para essas congregações, para essas comunidades espalhadas entre as nações. Então, hoje isso existe, né? O Estado de Israel representa aquilo que Abraham saiu para fazer. A constituição do Estado de Israel como um país político, militar e com as suas culturas e religiões como referência a todas as comunidades estabelecidas entre as nações. Então nós temos isso hoje e devemos colocar a nosso favor. Bom, Malahai comentou sobre Hanukkah, que é o evento que também está vinculado a esta porção, como também comentou o Avinadav sobre Ovadia. Ovadia, ele está fazendo censura a Esav, que é irmão de Yaakov. Que Yaakov é aquele que no começo dessa paraxá, ele vai ao encontro de Esav, teu irmão, e aplaca a ira daquele que o queria matar, né, depois de 20 anos. Então, a postura de Yaakov é de se dobrar diante de Esav 7 vezes. Depois de ter mandado os presentes, depois de ter mandado uma diplomacia, não é isso, Zé? Havia uma ameaça e havia de contrapartida, de contramedida, uma diplomacia e que conseguiu aplacar a ira, da nação que vinha ao seu encontro. O Zayt comentou nessa semana, inclusive de um acontecimento contemporâneo, no nosso momento, em que um chefe de Estado falou: quando falha a saliva, então vem a pólvora, né? Então, Yaakov, ele estava também preparado, ele separou os seus acampamentos, né? Se não funcionasse a diplomacia, ele tinha 2 acampamentos como uma resistência de defesa. Mas, enfim, funcionou a diplomacia e Yaakov se ajoelhou 7 vezes, né, diante de Esav e conseguiram aplacar essa ira. Esses irmãos voltaram a conviver. Esses irmãos juntos sepultaram a Isaac. Isso não foi lido, Shimon. É verdade, não foi lido, mas o Haftará nos traz essa menção. Porque quem que está falando aqui na Haftará? Quem que é o profeta que está falando aqui? Obadias. Quem é Obadias? Obadias tem a sua identidade misteriosa, mas na verdade Obadias é um convertido. Ovadia é um convertido, e é convertido da onde? Qual a nacionalidade de Ovadia? Ele é um ger. É um ger que foi dotado como profeta. Ele está falando na Haftará como profeta. Ele teve o mérito, no governo de Acav, de instituir a escola dos profetas e de proteger os profetas que eram perseguidos por Jezabel. Então ele teve o mérito de se tornar o profeta. E Obadias, ele é edomita. Obadias é um convertido. Obadias é um edomita. E esse edomita, ele está tendo aqui a moralidade de censurar quem? O seu próprio pai, o seu próprio país. Entendeu? Então Obadias vem falar: a visão de Obadias, diz o Eterno acerca de Edom. Ouvimos entre as nações, que foi enviado um mensageiro a dizer: levantai-vos contra Edom para lhe fazer guerra. Então ele está trazendo o presságio, o anúncio contra Esav, sendo que o próprio Obadias, ele é um judeu convertido, mas de qual nacionalidade? Edomita. Olha que interessante, pessoal. Essa semana alguém da região norte do país falou: Shemuel, um rabino do meu estado falou que os Bnei Anussim
Os Bnei Anussim não são judeus. E que eles precisam ser Bnei Noah. Falei, amigo, essa é a opinião do Rabino. E a opinião do Rabino, ela pode ter alguma importância, mas não essa. Essa opinião dele é totalmente irrelevante e inútil. Porque se você está questionando a legitimidade de Bnei Anussim porque ele não está na terceira geração de uma mãe judia, você tem que oferecer a ele uma proposta melhor do que a de Bnei Noah, que é de conversão. E se você não tem uma proposta de conversão, cala a boca. Entendeu? Por que eu falo? Nós estamos lendo uma Haftarah de alguém que é convertido. E é profeta. Nós estávamos ferrados, ou estaríamos ferrados, se Ruth fosse submetida a se tornar uma Bat-Noa. Nós estaríamos perdidos se Rabi Akiva fosse lhe proposto para se tornar um Bnei Noah. Nós estaríamos perdidos se Obadias, um edomita, se tornasse um Bnei Noah. Avtalion viveu na época de Shimon Hatzadik. Avtalion era um convertido justo. E de que deles vieram quem? Avtalion veio Hilel e Shammai. Você já pensou se esses homens fossem Bnei Noah? O que seria do tratado talmúdico e da tradição oral sem a presença de Rabi Akiva, sem a presença de Hilel, sem a presença de Shammai? O que seria da tradição judaica sem essas grandes personalidades que se converteram ao judaísmo? O que seria Zinrá? O que seria Hanô? Entendeu? Ruth, a Moabita. O que seria da dinastia de Davi e da redenção messiânica sem Ruth? Então, o rabino tem legitimidade de falar: eu não aceito você como judeu. Mas ele teria que falar assim: você precisa de uma conversão, que seria coerente. Seria no mínimo coerente. Entendeu? Porque se nós tivéssemos submetidos todas essas personalidades a um sistema de Bnei Noah, haveria um acidente na história judaica sem essas pessoas. Entendeu? Então tudo bem. Você quer manter o Bnei Anussim fora do seu reduto? Então escreva: nós não aceitamos vocês aqui. Fica melhor do que você tirar a esperança de uma pessoa que está fazendo a aproximação de Torá. Entendeu? Malahai falou assim: se não fosse Yehudá Maccabi veio de uma geração da família dos Macabeus. Eles quebraram uma certa legitimidade, sabe por quê? Porque os Macabeus de Matatiarro, que foi o velho sacerdote que combateu a profanação do lugar sagrado, ele estabeleceu uma dinastia da onde ele não era parte. Ele era ilegítimo como Cohen Gadol. Mas ele ganhou a legitimidade, sabe como? Como diz o Malahai, lutando contra a profanação e pela defesa do judaísmo. Porque quando toda a elite helenista e judaica do alto clero que tinha o poder econômico e falava assim: vamos ser tão belos como Javete e vamos nos tornar helenistas, Matitiarro pegou a espada
e matou o soldado helenista e matou o judeu que faria o sacrifício com carne suína. Entendeu? Eles não eram da família, os macabeus não são da família de Elazar, eles são da família de Itamar. E da família de Itamar não tem legitimidade para se tornar Cohen Gadol. Mas vai passar Matatias, vai passar Yehudá Macabi e vai passar Shimon Macabi, dos últimos remanescentes, que inclusive este expandiu a Judéia no combate contra os Seleucidas, porém propondo aliança com o emergente Império Romano no ano de 139 antes da Era Comum. Shimon Hatzadik mandava embaixadores para Roma, para o Senado romano, pedindo que eles reconhecessem o Estado judeu enquanto eles tinham um embate e um combate e uma guerra com os gregos. Vocês estão vendo Jacob se ajoelhando aqui ou não? Estão vendo? Jacob novamente, nós estamos na época de Hanukkah. Os macabeus conseguiram a autonomia. Assistiram o Game of Thrones? O Reino do Norte querendo uma independência. Eles estavam sob domínio grego. Alexandre o Grande, ele é descendente de quem? Quem são os gregos na história bíblica? Noah teve quantos filhos? 3. Quem são? Shem e Efet. Este, quando Noah abençoou seus filhos, depois que sarou da sua ressaca, da sua embriaguez, ele soube o que Ram fez na sua nudez. Então ele diz assim: maldito seja Ram entre seus irmãos e que ele venha servi-los. Seja escravo de seus irmãos. A Javet, que ele estude nas tendas de quem? De Shem, e seja belo. Esse filho de que nós pouco falamos é da onde descende, ou da onde vai descender 1700 anos depois, os gregos. Os gregos. Yav é filho de Jafete. E a eles disse Noah: estude, que Jafete habite nas tendas de Shem e seja bonito. O que é o helenismo? O helenismo era o culto ao quê? Ao conhecimento e à beleza. Jafete era bonito e intelectual, ele é inteligente. É dos gregos que vem a filosofia. E a filosofia, ela deve a quem? Aonde ele aprendeu? Nas tendas de Shem. Quando Alexandre o Grande chega à Palestina, o Zait não gosta. A Judéia. Alexandre o Grande, ele desce do cavalo, diz a tradição, e se ajoelha diante do Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Aí o seu escudeiro diz assim: mas como que o senhor está se ajoelhando diante de um judeu? Ele falou assim: é que antes de cada uma das vitórias, eu tenho a visão desse homem. Esse homem me aparece em todas as vitórias que eu tenho. Então, quando ele teve o contato direto com a visão dos seus sonhos, ele reverenciou. Por quê? Os gregos, por exemplo, o mundo conheceu a Bíblia através de quem? Dos romanos? Dos gregos. A Torá e os profetas foi levada ao mundo, ao conhecimento do mundo, pela contribuição grega. Não foi romana, grega. Depois da morte de Alexandre o Grande, divide o império em quatro governos.
Ptolomeu ficou com Alexandria. E Alexandria institui o que nós chamamos de a Septuaginta, que é a convocação de 70 dos sábios judeus para compilar e para copiar o que se chama de Torá, porque era necessário ter na grande biblioteca de Alexandria um acervo, e que era um teste a 70 dos soferim, chama? 70 soferim, escribas judeus, que separadamente copiassem a cópia, fizessem a cópia da Torá e dos profetas. Aonde que a Grécia estuda? Nas tendas de Shem. Nas tendas de Shem. Entendeu? Então, o que Antíoco Epífanes faz é depor Ptolomeu e ir na direção da Judéia e destacar a beleza ao invés do conhecimento. Cultuar a beleza ao invés do conhecimento. Ele tem a face de serpente na descrição do profeta Daniel à Grécia. Por quê? Persona não grata. É isso, Zait. Ele abre mão do conhecimento para destacar o culto à beleza. O culto à beleza. Então vai ser dessa ocorrência em que os judeus serão submetidos a uma guerra, né, que isso combate uma informação adventista de que 2.300 tardes e manhãs, ela é na verdade o período de interdição de que o templo não funcionou, que foi exatamente o período de guerrilha de que os macabeus lutavam contra o grande exército seleucida para restituir o serviço do templo sagrado. Foi uma guerrilha. É esse agradecimento que o Malahai está fazendo, de trazer de volta um culto que foi interditado. E foi interditado aonde? Na sua raiz, na sua sede. Entendeu? Então, por isso que quando os macabeus, né, que depois Shimon Macabi, ele vai ser eleito por todos os sábios judeus para que ele não seja só sacerdote, mas que ele também seja, enquanto descendente de Tamar, ele seja também Cohen Gadol, do qual o sumo sacerdote de que tinha direito Onias estava na Alexandria, fugiu. Então eles disseram, quando houver um profeta legítimo, ele vai indicar um descendente de Elazar que reocupe o lugar como Cohen Gadol. E o serviço é restabelecido, o templo é reinaugurado, é rededicado no final de 2.300 tardes e manhãs, ou de 1.150 dias de guerrilha, ou 3 anos e meio, 1.150 dias, né? Em torno de 3 anos e meio ficou interditado o serviço, não havia os sacrifícios, não houveram sacrifícios nesse período. Então, o que está acontecendo em Hanukkah é essa reinauguração. Essa reinauguração, mas que está sendo feita ainda no formato de guerrilha. Por quê? Eles precisariam de 8 dias, enquanto estão combatendo, uma outra parte precisa amassar o azeite, as oliveiras, as frutas lá, e fazer um novo combustível kasher, já que as botijas de óleos de azeite que haviam no templo haviam sido profanadas pelos gregos. Não é isso? Então, novamente a diplomacia de Shimon Macabi de enviar embaixadores ao Senado romano, a quem? A Esave, dizendo, nós queremos estar vinculados a vocês, sob domínio de vocês. E o Senado romano emite em 139 antes da Era Comum uma declaração dizendo de que os judeus são autônomos, eles são autônomos. Porém, os romanos nunca mandaram nenhum soldado na guerra dos judeus contra os gregos. Nós somos teus amigos, nós vamos apoiar vocês.
Que vocês ganhem, que vocês vençam. Sabe aquela ajuda? Que Deus te ajude. Preciso de uma ajuda tua. Você fala que Deus te abençoe. Lá. Torcendo por você. Mas nunca você mandou lá um soldado, uma ajuda, R$1 para ajudar. Não foi? É assim que os romanos ajudaram os macabeus que lutaram sozinhos. Só que estavam com aquele complexo de submissão. Yehudá Hanassi, que veio depois da destruição do segundo templo, escreve uma carta ao imperador romano e fala para o escriba escrever. Escreva-se: de teu servo Yehudá Hanassi ao meu senhor imperador. Aí o escriba rasgou a carta e falou: não, nunca que você príncipe de Israel vai escrever a meu senhor Esav. Então Yehudá Hanassi diz assim: não sou maior do que Jacó, meu pai, que se ajoelhou 7 vezes diante de Esav. Então escreva: de Yehudá Hanassi, teu servo, a meu senhor, o imperador romano. Isso que repete novamente é um período curto de tempo de que os judeus, entre os gregos e os romanos, têm uma autonomia de independência, de governo, sob domínio de um não. Ele nem era descendente, o Yehudá, Shimon Macabi, ele nem era descendente de Judá para ser governante da Judéia, e nem era um descendente de Eleazar para estar como sumo sacerdote, e ocupou as duas funções durante esse período de pré-autonomia conquistado na guerrilha dos macabeus na reconquista do templo. Isso dura um determinado tempo, até que Pompeu, um general romano, vai covardemente dominar a Judéia, já que ela era declarada parceira e amiga de Roma pela declaração do Senado romano. Entendeu? Então é isso, pessoal. A resposta que eu fiquei de dar para ao internauta que interagiu, se os dotes entregues por Jacob a Esav eram os dízimos. Não eram os dízimos. Os dízimos são entregues a um Cohen. Né? O que acontece agora, no final da luta, com o Shimon comentou aqui, Simeão e Levi lutaram, eles fugiram de Siquém e foram a Beit El, aonde ele teve a visão, e ali sim, os despojos que aparecem, que inclusive, quando ele fala para sepultar os ídolos debaixo de uma árvore infrutífera, não era só os ídolos que eles possivelmente poderiam ter trazido de outros lugares, mas nessa guerra feita por Simeão e Levi, eles pegaram os despojos, ouro, inclusive mulheres e crianças, como reféns, como cativos, e também gados, eles pegaram como despojos desse ataque que eles fizeram aos homens que convalesciam da sua circuncisão. Então, desses despojos, o que havia juntos? Havia idolatria. Então, essas idolatrias foram sepultadas debaixo de uma árvore infrutífera, e os bens de Jacó, somado a esses despojos, então sim, a Beit El foi dedicada ao lugar aonde se manifestaria o reino, o sacerdócio dos judeus. Entendeu? Então, não foi a Esav dado os dízimos de que ele prometera quando estava a caminho de Lavã. Tá certo, pessoal? Então, nesta semana, estamos nos preparando para comemorarmos Hanukkah, nesses 8 dias, o acendimento das luzes, que deverá ser entre a mezuzá e a tua janela, ou seja, de forma visível, para que os teus vizinhos saibam que houve milagre e que há milagre entre os judeus. Né? Nós acendemos as nossas Hanukiot, as nossas menorá, essa aqui, não sei se aparece, essa que está na mesa, é uma Hanukkah, né? Em que o shamash está mais elevado em relação às outras chamas. Então, para cada um dos dias, vamos acender as luzes de Hanukkah, e que os milagres possam acontecer na tua vida, na tua família, em nossa comunidade,
e que possamos sair fortalecidos dessa crise sanitária, dessa crise econômica, dessa crise política, e que o Anuncim Brasil, né, como comunidade emergente, possa dar as respostas a todas as perguntas de todas as faixas etárias que vivem em nossa comunidade. E antecipando o meu Hag Sameach a todos vocês, e vamos fazer o Kiddush de Shabbat. O Kiddush do Shabbat. Voltando aqui para o Obadias, o convertido edomita, ele na verdade faz o seguinte, que contra Esav, aquele que não ajudou seus irmãos no momento da sua adversidade, eles serão julgados, a lei do retorno. Quem falou? O Rabi falou da lei do retorno, né? Então ele diz o seguinte: e os de Sefarad julgarão os montes de Seir. Os de Sefarad são judeus provenientes da Península Ibérica. São judeus de Portugal e Espanha, né? E entre estes judeus sefaraditas estão quem? Os Binei Anusim. Tá bom? Então, a data de Hanukkah eu falei, vou repetir. Vai ser dia 25 de Kislev, do dia 10 para o dia 11. Eu acho que é de quinta para sexta, né? Só confirma no teu calendário aí. O horário é quarta para quinta? Quinta para sexta. Do dia 10 para o dia 11 de dezembro, de quinta para sexta. E o Anuncim Brasil também vai transmitir as rezas, né, o Arvit desta noite, com as bênçãos adicionais de Hanukkah, que é inserida durante esses 8 dias na Amidah, né? Ao Hanissi, se acrescenta ao Hanissi na Amidah de Shaharit, Minha e Arvit, que também está no Sidur. Então, ao Hanissi é os milagres que ocorreram em Hanukkah e os milagres que ocorreram em Purim. Então, você vai fazer dos milagres que ocorreram em Hanukkah. E vídeos e artigos e palestras especiais em nossos canais, tanto no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, na nossa página. E São Paulo, olha só, estamos na época de inauguração, hein? São Paulo, isso é providência divina, não fomos nós que programamos, é providência dos céus. Então, acredito que a Paulista será iluminada, a Avenida Paulista será iluminada com a inauguração de quê? Da sinagoga Anuncim Brasil. Isso é um milagre. Isso já é um milagre para o Anuncim Brasil. Como as coisas estão acontecendo, nós não sabemos, mas já sabemos que é um milagre, porque na semana de Hanukkah, que é a semana de reinauguração ou semana de inauguração, nesse dia é oportuno que você inaugure sua loja, sua lojinha, né? Que você inaugure, dedique essas coisas. É o dia e a semana que também estamos inaugurando a Porta dos Binei Anusim, na capital paulista, na Avenida Paulista. Vamos ao Kiddush